Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mariana Zanotto e há mais de 11 anos eu presto assessoria para gestantes e famílias com bebês e crianças de 0 a 3 anos. No vídeo de hoje eu tenho participação especial, uma bonequinha que vai me ajudar a explicar um pouquinho mais sobre o porquê você não deve sentar o seu bebê antes que ele esteja pronto para executar essa postura sozinho. Então, eu fiz um post no blog há um tempo atrás e ele foi republicado no Facebook essa semana e muita gente comentou e me mandou inbox e foram várias perguntas, até uma pergunta da Gilmara que foi a seguinte: tá, mas ok, eu não posso sentar meu bebê antes do tempo, então o que eu devo fazer para que ele aprenda a sentar, né? Porque essa é uma pergunta comum. Mas antes de responder essa pergunta, que eu adorei, obrigada Gilmara, antes de responder a tua pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre as 6 razões e por que a gente tem que se preocupar com essas 6 razões. Lembrando que cada filosofia de desenvolvimento ou teoria de desenvolvimento vai recomendar uma coisa diferente. A que eu sigo é de respeitar o desenvolvimento natural. Eu sigo muito as recomendações de Amy Pickler. Eu vou colocar também um link aqui embaixo que explica um pouquinho sobre essa filosofia. Tem uma escola maravilhosa em Florianópolis e um curso maravilhoso sobre a educação Pickler da Escola Florença, que é incrível para quem tem interesse. Também vou deixar um link aqui embaixo. Mas que a gente realmente é incentivado a respeitar o desenvolvimento natural do indivíduo, né? Então, o que isso significa? Significa o seguinte, que para que eu possa colocar o bebê numa postura, eu tenho que lembrar o que o bebê precisa adquirir antes de executar essa postura. O desenvolvimento, ele é muito mais prematuro, ele é muito mais simples do que a gente imagina. E o desenvolvimento, ele está nos detalhes. E nós, porque nós somos ansiosos e tem um checklist, né? Tem lá as metas do 6º mês, o bebê tem que sentar, a meta do 9º mês, ele tem que engatinhar, a meta do 1 ano, ele tem que caminhar. Então, como nós somos muito regidos por essas metas, nós nos esquecemos e nós atropelamos os detalhes, né? Então, por que nós não devemos sentar o bebê antes do tempo? A primeira razão, por causa da consciência corporal. Então, antes, né, do bebê conseguir controlar o próprio corpo, ele passa por um processo de conscientização de que ele tem um corpo. Não é interessante isso? Então ele não sabe ainda que ele tem braços, ele não sabe ainda que ele tem pernas. E como nós executamos as atividades sem precisar pensar, então eu estou mexendo a minha mão aqui, eu estou segurando o bebezinho aqui, eu estou falando, eu não estou pensando, eu não preciso ter mais consciência corporal sobre isso para executar esses movimentos. Só que o bebê, ele precisa ter consciência, ele precisa meio que se conscientizar de que ele tem um braço e que para movimentar a mão ele tem o pulso e ele vai ter que gradualmente ir fazendo certos movimentos até conseguir colocar a mãozinha na boca. Então, quando eu desrespeito esse processo e eu simplesmente, o bebê está deitado, eu simplesmente posiciono ele sentado, ou ele está aqui, eu simplesmente levanto o braço rapidamente, ou eu estou ensinando para ele a colocar a mão na boca, quando eu forço esses movimentos, eu estou fazendo com que o bebê não consiga desenvolver essa consciência e desenvolver esse controle que ele precisa para fazer os movimentos sozinhos, né? Então, a primeira razão do porquê nós não devemos sentar o bebê antes do tempo é por causa do desenvolvimento de consciência corporal, né? A segunda razão é por causa de autoconfiança, tá? Nós nos esquecemos que a autoconfiança vem do desenvolvimento físico do indivíduo. Então, todas as vezes que eu me responsabilizo pela habilidade dele de sentar, de correr, de andar, de caminhar sozinho, ele está
criando a ideia de que ele não é capaz de fazer aquilo sozinho, né? Então, a confiança com ele mesmo começa a ser menor, porque um terceiro, né, além dele e do corpo dele, então um terceiro como um cuidador, uma mãe, um pai, uma avó, é responsável pelo movimento. Então eu vou lá e sento meu bebezinho, sentei meu bebezinho, né, tá lindo, maravilhoso, encho de travesseiro ao redor dele e aí ele cai. O que acontece? Ele chora. Por quê? Como ele não consegue se posicionar novamente naquela forma, né? Como ele não consegue sentar novamente, ele não tem autoconfiança. Eu estou destruindo a autoconfiança dele. E ele vai ter que se tornar mais dependente de mim. Porque eu vou ter que voltar, eu vou ter que posicionar ele de novo e vou ter que encher de travesseiro ao redor dele de novo, né? Então essa é a segunda razão do porquê nós não devemos sentar o bebê antes do tempo. A outra é a questão dos sentimentos do bebê. O quão importante é para você se sentir seguro, né? Para você se sentir confiante, seguro. Se eu sento o bebê antes do tempo, alguns deles podem começar a se tornar inseguros ou eles podem temer a posição. Porque toda vez que ele vê um brinquedinho na frente dele, ele vai tentar pegar, ele tomba. Isso vai fazer com que ele comece a criar o sentimento de medo, insegurança, né? Desconforto. Então, isso também vai fazer com que os períodos de atividade que o bebê deveria ter se tornem mais curtos. Então, por isso que muitos bebês não conseguem ficar sozinhos, porque a gente diminui a habilidade deles de executar o que eles são capazes de executar. A gente quer que eles façam, a gente quer que eles consigam fazer mais do que eles são capazes de fazer, né? Então, a gente acaba matando um pouquinho essa autoestima e esse sentimento de segurança que eles devem construir gradualmente, né? Então, a mesma coisa, a quarta razão é continuidade. Então, cada movimento, os movimentos eles precisam ter continuidade. Então, quando o bebê não consegue pegar um brinquedo na frente dele, de acordo com o passar do tempo, ele vai criando continuidade nos movimentos. Então, ele não vai cair de cara diretamente. Ele vai continuar o movimento. Ele vai pegar o brinquedo e talvez com a outra mão ele vai dar suporte para o corpo dele. Então, ele não vai tombar. Ele vai ter continuidade no movimento. Ou melhor, às vezes ele vai querer tombar, mas aí ele rola. Ele já para de barriguinha para baixo, ao invés de ir de cara no chão. Então, ele ainda não está pronto para ter continuidade nos movimentos. Então, isso também é um fator que pode afetar o desenvolvimento da autoestima da criança. A questão da saúde, né? Então, a quinta razão. O desenvolvimento da coluna, das vértebras da criança é uma coisa muito delicada. A cabeça é a parte mais pesada do corpo do bebê. E é bem engraçado porque a cabeça, até mais ou menos uns 2 anos, 3 anos de idade, ou até depois, né, é muito maior do que o resto do corpo da criança. E quando eu sento o bebê antes do tempo e ele ainda não tem esses músculos desenvolvidos, ele ainda não tem a coluna bem desenvolvida, o que eu estou fazendo é que a pressão do peso da cabeça, ela começa a comprometer o desenvolvimento adequado das vértebras. Então, por que muita gente tem problema na coluna? Por causa disso. Muita gente tem dores que a gente não consegue. Não sei de onde eu tenho essa dor. Muito estranho. Nunca me machuquei. Sou ativo. Faço muitas atividades físicas, né? Sou uma pessoa forte, me alimento bem. Por que eu tenho esse probleminha? Às vezes vem da infância, né? Então, muito tempo sentadinho com o peso da cabeça, pressionando em cada uma dessas pequenas vértebras, né? Então, a saúde do bebê também vai fazer com que a gente tenha que pensar bem antes de posicionar o bebê assim. E, finalmente, a busca pela perfeição. Então, o bebê,
não consegue ainda se posicionar sentado, então a cabeça começa a ficar meio assim. Aí o que eu faço? Eu ponho um travesseiro assim, aí eu pego e mexo no bebê, e eu vou lá e coloco numa cadeira, eu ponho num outro negócio que tem um cinto de segurança. Eu tô buscando a perfeição no movimento, eu tô tentando incentivar que o movimento seja feito da forma adequada, mas eu não sou o bebê. Então como é que eu vou saber qual é a sensação qual é a posição que é melhor para ele? Como é que eu vou saber que isso aqui é saudável para o desenvolvimento ou isso não é? Só ele vai conseguir sentir. Então, a gente busca a perfeição no movimento, a gente busca a perfeição na postura, mas a gente não se lembra de que somente a criança, somente cada indivíduo vai saber como executar aquele movimento da melhor forma para ele mesmo, né? Então, essas são as 6 razões, as 6 razões do porquê a gente não deve sentar o bebê antes do tempo, tá? Agora, como é então que eu auxilio o bebê a se desenvolver? Simples, eu cultivo posições que eles sabem fazer naturalmente. Quais são elas? Deitar de barriga para cima. Então, por exemplo, eu quero fazer com que o bebê se desenvolva fisicamente rapidamente. Ou melhor, não rapidamente, mas no seu tempo, né? Não vamos dizer rapidamente porque chega a ser injusto, né? Isso não é uma meta, é simplesmente permitir que o desenvolvimento seja natural, né? Se eu posiciono o bebê por muito tempo em lugares fofos, o que eu tô fazendo? Em camas. Então ele tá deitadinho de barriga para cima no sofá, na cama, num travesseiro. O que eu tô fazendo? Eu não estou construindo os músculos do bebê. E eu também estou impedindo a consciência corporal, né? Por quê? Quando o bebê está num espaço que é rígido, por exemplo, no chão ou naqueles tatames que são um pouquinho mais durinhos, eles conseguem compreender como o peso dos membros deles são transferidos. Então, por exemplo, eu tenho mais consciência sobre os meus braços quando eu estou contra a parede, porque eu consigo sentir o peso do meu braço, né, deitado sobre a parede, e isso faz com que eu tenha mais consciência sobre os meus braços, né? Então, isso vai fortalecer os movimentos, isso vai fazer com que o bebê consiga gradualmente construir os músculos necessários para se sentar, né? Então, a melhor forma de incentivar, né, eu acho que até foi a pergunta que foi feita no Facebook, a melhor forma de incentivar as posturas é permitindo que o bebê tenha bastante atividade livre no chão. Então, um edredom para manter o frio, né, longe da criança, no chão e a criança deitadinha, com 1 ou 2 objetos ao redor dela para que ele tenha um ponto focal, para que ele consiga ir gradualmente colocando a mãozinha para cima e pegando o brinquedo e levando o brinquedo na boca. Quando o bebê está deitado no chão, você sentar junto, conversar, ou deitar ao lado, né, para que você seja também um ponto focal, para incentivar o bebê a começar a rolar de um lado para o outro. Essa é a recomendação para construir músculos saudáveis e para fazer com que o bebê gradualmente aprenda a sentar. Então, vou fazer mais vídeos sobre isso, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha explicado um pouquinho mais a fundo o tópico que foi abordado no blog. E eu vou deixar os links aqui para vocês darem uma olhada. Espero que vocês tenham mais dúvidas, porque é muito legal poder fazer um vídeo específico para falar sobre estes assuntos. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!